Olá e mais uma vez, muito bem-vindo aqui com Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo, para te ajudar em mais uma aula aí de matemática rumo à sua aprovação, a prova do Ensejo. Então seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, tá? No único canal do YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para você, para sua aprovação. Bom, dessa vez, pessoal, hoje nessa aula a gente vai falar bastante sobre a questão de escalas, que é um assunto que cai bastante na sua prova, e também a gente vai falar um pouquinho de proporção e a relação entre as duas, tá? Então vou juntar aqui os dois temas. E depois, na aula seguinte, a gente vai falar sobre porcentagem, tá bom? Então esse conjunto aqui das três tópicos, dois nessa aula e um na outra, são muito relevantes aí para que você saiba, tá? E eles têm uma interligação. Então continua, vai vendo as aulas, anota tudo, qualquer dúvida, fala comigo que estou aqui para te ajudar. Você sabe, você tem aqui na descrição desse vídeo os grupos do WhatsApp, você tem o Telegram, você tem e-mail, você tem um monte de coisa aí para entrar em contato comigo, ou escrever no próprio YouTube para que eu possa te dar essa ajuda se for necessário, tá bom? E vamos lá, vamos começar. Por gentileza, não esquece já de dar o like, se inscrever, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Combinado? Torne-se membro, né, do canal, que ajuda bastante aqui a continuar. Então vamos lá, vamos falar sobre a questão das escalas. Bom, escala, pessoal, toda vez que você escutar esta palavrinha em uma das nossas aulas, ou então na sua prova do Enseja, você tem que saber que escala é uma razão constante, ou seja, uma proporção. Tá começando a entender por que a gente fala dos dois assuntos em simultâneo? É, porque tem uma relação, tá? E quando que a gente vai usar as escalas, pessoal? Quando a gente estiver falando de plantas e mapas, tá bom? Principalmente nesses dois, em outros contextos. Pessoal, não é planta de natureza, tá? A gente está falando planta de construção, planta de um imóvel. Por exemplo, quando você quer saber, né? Se determinado imóvel, casa, apartamento, né? Como é que ele é distribuído, como é que é o tamanho dele, você faz uma planta, ok? Numa escala muito menor, geralmente numa folha maior, e você tem ali todo o desenho em miniatura, digamos assim, tá bom? Ou então em mapas, por exemplo, mapa do Brasil, né? Se a gente fosse fazer em tamanho real, ia ser literalmente do tamanho do Brasil, né? Mas a gente reduz bastante para caber numa folha, para a gente estudar, por exemplo. Então você tem que entender por que eles são feitos e como é que a gente faz, tá bom? E como é que ela aparece, pessoal? E aqui, olha, grava essa informação, tá? Para uma escala, pessoal, para a gente ter a nossa escala, a gente vai ter sempre do lado esquerdo a medida do desenho, depois vai ter os dois pontinhos e depois a medida do objeto real, justamente para a gente ter esse padrão, tá? Trouxe vários exemplos, mas só para você ter uma referência. 1 por 50, 1 por 250, 1 por 50 milhões, não importa. Sempre do lado esquerdo vai ter a medida do desenho, tá? Depois vai ter os dois pontinhos e depois a medida do objeto real. Eu gosto de falar isso para o pessoal não confundir e não inverter, tá bom? Decora isso. Tudo isso que eu falei é importante. Cai essa parte mais teórica antes da gente falar de alguns conceitos, tá? Existem três tipos de escala, tá? Claro que tem aquele que mais cai e aquele que menos cai, como sempre. Bom, você tem que saber o nome dos três. Decora: escala natural, escala reduzida e escala ampliada. Tranquilo, sem crise, sem problema. Decorou? Beleza, agora eu vou explicar cada um deles. Quando a gente fala uma escala natural, presta atenção, é quando ela é o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho real é o mesmo tamanho do objeto que a gente está falando. Então, 1 por 1, tá? 1 por 1. Tranquilo? Simples assim. Agora, escala reduzida, que é aquela disparado que mais cai em 99% das provas, na prova da Enseja, é essa aqui. Então, marca aí um quadradinho, mas com um asterisco, para que você não esqueça, tá? Bota uma seta aí no seu caderno para você não esquecer. Então, o que é escala reduzida? É quando o tamanho real ele é maior. Por exemplo, como eu dei, né? Por exemplo, mapas e plantas. A gente quer, para estudar, para poder construir, para poder fazer em tamanho real, a gente diminui justamente, tá bom? Então, aliás, é muito importante falar, como que a gente lê uma escala? É sempre os dois pontinhos, a gente não fala dois pontinhos, a gente fala por, tá? Então, é 1 por 50, 1 por 250, 1 por 1000. Repara uma coisa, o número da direita, ele é sempre maior que o número da esquerda. Então, por que isso? Porque, claro, o tamanho real ele é muito maior, né? Mapa do Brasil. A gente vai reduzir, a gente vai utilizar a escala reduzida, né? Para poder caber num quadrado, numa folha,
num espaço bem menor. Então, como é que isso cai na sua prova? Bom, ele pode dar exemplos ou fazer o contrário. Então, por exemplo, ele fala, olha, a gente quer fazer um mapa de uma cidade, só que a gente quer fazer numa folha para estudar. Qual tipo de escala que a gente pode utilizar? Você marca a alternativa que vai falar escala reduzida. Só isso, tranquilo, tá bom? Então pode vir simplesmente os números e você tem que fazer as contas. A gente vai trabalhar mais para frente exercícios em relação a isso, mas você tem que saber. Ó, tem um tipo de escala que ainda não cai, mas eu tenho certeza que em breve vai cair, tá bom? Que é a escala ampliada. É quando o tamanho real ele é menor. Heitor, como assim? Principalmente em microchips. Imagina um microchip que ele é muito pequenininho. Só que a gente mal enxerga de maneira natural. Então, o que a gente faz? A gente precisa ampliar aquilo para enxergar. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a escala ampliada. E aí, repara, ele vai ser ao contrário. O número que tiver na esquerda, ele vai ser maior que o da direita, né? Porque a gente está ampliando para poder enxergar, tá bom? Então, é 50 por 1, 250 por 1 e 1000 por 1. Repara numa coisa, pela forma que tem a nossa escala, a gente sabe qual que é. Por exemplo, se o número da esquerda for igual ao da direita, é uma escala natural. Se o da esquerda for menor que o da direita, a gente tem uma escala reduzida. E se o da esquerda for maior que o da direita, a gente tem uma escala ampliada. Tá bom? Você tem que saber isso. Depois, claro, os nomes natural, reduzida e ampliada, como eu disse. E depois, você também tem que estudar com calma, com tranquilidade e saber que a reduzida é aquela que mais cai e é utilizado para mapas e plantas, tá bom? E o jeito de ler, né? 1 por 50, 1 por 250, 1 por 1000. E não esquecem, do lado esquerdo, medida do desenho, do lado direito, medida do objeto real, ok? Pessoal, eu quero que você preste dois tipos de escalas que sua prova aparece. Ela pode simplesmente vir como a gente está estudando, como eu te falei, ou pode vir um desenho. Mas, não é difícil, então presta bastante atenção naquilo que eu vou falar. Se vier uma escala numérica, simplesmente vem os números, por isso o nome numérica, né? Até aí, tranquilo. Então, por exemplo, 1 por 10.000. Beleza, tranquilo, sem problema. Veio os números, escala do objeto real e aquilo que a gente quer, tranquilo, não há problema nenhum. Mas pode ser que ela não venha explicitamente dessa forma e venha numa espécie de desenho. Como é que a gente chama isso? Escala gráfica. Bom, a escala gráfica, pessoal, vai ter geralmente ali em cima, né, um título falando e vai ter uns números. Nesse caso, por exemplo, repara que os números estão em 10 em 10 e no final tem a unidade de medida aqui em quilômetro. Né? Então, 0, 10, 20, 30, 40 e assim consequentemente. Legal. E repara uma coisa, cada centímetro, digamos assim, da sua medida, então seria 1 por 10, né, nesse caso, 1 centímetro por 10 quilômetros, ele tem uma cor diferente. Ou seja, a cada mudança de cor, branco, preto, a gente tem quantos quilômetros? 10. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 jogos de cores diferentes, a gente está falando de 20 km. Se tiver 4, 40 km e assim por diante. Cada conjunto de cor, 10 km, tá bom? Então é assim que a gente interpreta uma escala gráfica. Então aparece as duas? Aparece as duas. Claro, se é para fazer mais contas, eles não querem que você fique ali muito floreando o desenho. Então eles vão mais para a numérica. Agora, quando eles querem que você simplesmente interprete, olhe para o gráfico e dê a resposta, aí geralmente eles utilizam a escala gráfica, tá bom? Então, saiba as duas, mas você vê que elas são bem parecidas. No fundo, é a mesma coisa, sem problema nenhum, tá bom? Então, e a proporção, né? Já que a gente está falando que, no fundo, é uma proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. No fundo, pessoal, quando ele cair na sua prova uma proporção, sabe o que ele está querendo? Que você compare duas coisas, ou seja, aquilo que está do lado esquerdo com aquilo que está do lado direito. E, pessoal, você tem que saber fazer esse tipo de conta, tá? Não adianta. Então, por exemplo, pode cair, né? Ele vai simplesmente te dar isso aqui. Ou então você vai descobrir interpretando. E aí ele fala, bom, isso aí é proporcional. E eu quero que você olhe. Do lado esquerdo, por exemplo, né? Não trouxe aqui o texto inteiro, mas você tem que saber, né? A sua prova ela deu, olha, 14 por 28 igual a 56 por 112. Que ele simplesmente perguntou, né, se isso era uma proporção. Bom,
Tem algumas formas que você pode fazer, eu vou te explicar a primeira delas. Para a gente descobrir se isso é uma proporção, a gente tem que saber se o que está do lado esquerdo do igual é igual ao que está do lado direito do igual, tá bom? E para isso, a gente tem que chegar no número 1 dos dois lados. Então, como é que a gente faz isso? Respira e vem comigo. Primeira coisa que você tem que saber. Toda vez que vier uma proporção e te perguntar se é realmente uma proporção, se é uma comparação, você vai simplesmente multiplicar em cruz, tá? Então, a gente vai multiplicar o 14, que está em cima do lado esquerdo, pelo 112 nesse caso, porque é o que está embaixo do lado direito, por isso que eu falei em cruz. Depois, você vai multiplicar o 28, que é aquilo que está embaixo do lado esquerdo, com o 56, que é o que está em cima do lado direito. Só isso, Heitor? Só isso. Então, vamos lá. 14 vezes 112 vai dar 1.568. Depois, do outro lado do igual, a gente vai colocar o 28 e vai multiplicar por 56, que vai dar, adivinha? 1.568. E aí fala, pessoal, quanto que é 1.568 dividido por 1.568? 1. Portanto, a gente chegou. 1 é igual a 1. O que significa? Quando a gente tem os mesmos valores nos dois lados, tá bom? Significa que é uma proporção, que eles são iguais, que é uma comparação. Beleza? Marca essa alternativa que você não vai errar, tá? Simplesmente assim. Agora, eu quero te ensinar uma outra técnica, digamos assim, que dependendo dos valores, pode facilitar a tua vida. Então, vamos supor, né, que você tem essa mesma questão, só que, de repente, são números grandes e você está com dificuldade para fazer conta de multiplicação ou você não gosta, então vou te ensinar o segundo método, tá bom? Mesmos números, 14 por 28 igual a 56 por 112. Você vai pensar num número que dê para dividir o tanto mesmo número por cima quanto por baixo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, 14 por 28. Como é que a gente pode dividir os dois? E que não sobra em resto, né, pessoal? Por exemplo, o número 7, tá bom? Um mais alto aí que você encontrar. O 7, pessoal, ele consegue dividir o 14 e consegue dividir o 28. Então, vamos lá. Quanto fica 14 dividido por 7? 2. Coloca o 2 ali pequenininho para você, tá bom? 28 dividido por 7 vai dar 4, muito bem. Então, coloca o 4 pequenininho. Entendeu? É simplesmente assim, pessoal. Então, vamos fazer mais divisões para a gente poder chegar ali na nossa conta. Próximo, 56, 112. Vamos tentar dividir por 7 também? Vamos lá. A gente tem que dividir aí pelo mesmo número, vamos ver se a gente consegue. 56 dividido por 7 vai dar 8. Então, risca e coloca o 8 pequenininho. Legal. 112 dividido por 7 vai dar 16. Risca e coloca o 16. Então, como é que ficou, pessoal? 2 sobre 4 igual a 8 sobre 16 avos. Legal, bacana. Aqui, pessoal, você pode ainda dividir por 2, se você quiser, tá? E aí vai dar 1 sobre 2 e depois 4 sobre 8. Ou então, se você achar que os números já estão pequenos, já estão mais fáceis, você pode simplesmente voltar ao método 1, que é o quê? Multiplicar em cruz, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 16 e 8 vezes 4. 2 vezes 16 deu 32. 4 vezes 8, 32 também. Ou seja, 1 é igual a 1. Ou seja, essa conta sim. Você pode falar que é uma comparação, que é uma proporção, porque o que está do lado esquerdo é igual, é o que está igual do lado direito, beleza? Pessoal, então encerramos aqui a nossa aula, tá bom? De escalas e proporção. É isso que você precisa saber para a sua prova. Então fique atento que daqui a pouquinho, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre porcentagem, que é um dos assuntos que mais cai na sua prova, tá? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado por ter assistido. Não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like, comentar e compartilhar esse link. Caso queira, torne-se membro, tá bom? Dá uma olhadinha no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Facebook, do Telegram e os grupos que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Do WhatsApp, que tem todos os professores aí para te ajudar. Precisando de mim? Estou aqui, é só falar. A gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.